Olá, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Mais especificamente, contribuições devidas pelas empresas, incidentes sobre as remunerações pagas aos prestadores de serviço, contribuições devidas por produtores rurais e concursos de prognósticos, além de outras receitas destinadas ao financiamento deste sistema de proteção. As empresas, e tomamos aí por início a contribuição devida incidente sobre a remuneração paga ao trabalhador empregado, elas contribuem com um adicional fixo de 20%. E esse adicional é devido ao custeio da Seguridade Social como um todo. Lembrando que a Seguridade Social é um princípio de proteção que atua em 3 áreas distintas: saúde, assistência social e previdência social. Esta contribuição devida pelas empresas, portanto, na alíquota fixa de 20%, é destinada ao custeio de todo este sistema, ou seja, saúde, assistência e previdência social. As instituições financeiras, assim como bancos, comercializadoras de seguros, empresas que comercializam previdência complementar, factorings, cooperativas de crédito, instituições financeiras, portanto, e instituições congêneres pagam a mais. Além dos 20%, contribuem com uma alíquota adicional de 2,5%, perfazendo um total contributivo de 22,5%. Esta contribuição, seja de 20% para as empresas em geral ou 22,5% para financeiras e similares, incide sobre o total bruto da remuneração paga aos segurados empregados. Assim, não há limite máximo e nem limite mínimo. Sobre o montante oferido pelo trabalhador, sem observância de qualquer limite, insisto, a empresa deverá fazer incidir sua alíquota contributiva. Desta forma, se um empregado é contratado para receber ao final do mês o montante bruto de R$1.000, para a empresa ele já custa R$1.200. R$1.000 da remuneração que irá perceber e 20%, R$200, de contribuição previdenciária que ela se encontra obrigada a pagar. Além da contribuição incidente sobre a folha de pagamento destinada à Seguridade Social, as empresas pagam também alíquotas que são destinadas ao custeio de benefícios por incapacidade e aposentadoria especial. Essa contribuição varia entre 1% e 3%, conforme o risco de acidente do trabalho que se encontra naquela atividade. Não interessa a realidade da empresa específica, e sim o grupo ao qual ela pertence. Por exemplo, se tomarmos uma empresa de construção civil, que atua nesta área de construção, ela faz parte de um grupo de empresas onde o risco do acidente do trabalho é alto e, portanto, ela paga a alíquota máxima de 3%, não importando se naquela empresa específica teve ou não acidente durante o ano base. Assim, o enquadramento é feito pela Classificação Nacional de Atividade Econômica, o código CNAE, que vai no cantinho do cartão do CNPJ. A empresa verifica, então, o seu código CNAE no cartão do CNPJ e vai até o anexo do Decreto 3.048 de 1999, verificar numa tabela qual alíquota corresponde àquele CNAE que ela está enquadrada. Vai ser 1%, 2% ou 3%, conforme seja o risco de acidente do trabalho, leve, médio ou alto. Além dessa contribuição básica de 1%, 2% ou 3%, as empresas devem contribuir ainda para o financiamento da aposentadoria especial com alíquotas adicionais, caso no seu ambiente de trabalho exista agente nocivo. Agente nocivo, conforme o direito do trabalho, são agentes que prejudicam a sua saúde ou a sua integridade física. Estamos falando, portanto, de insalubridade ou periculosidade. Assim, se no ambiente de trabalho tiver exposição a qualquer agente nocivo químico, físico ou biológico, esta empresa deverá manter um laudo atualizado do ambiente do trabalho e fazer um formulário que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, além de manter esses formulários
para custear o futuro benefício de aposentadoria especial deste trabalhador, esta empresa terá que pagar, além da alíquota básica de 1%, 2% ou 3%, alíquotas adicionais de 12%, 9% ou 6%, conforme assim permita o agente nocivo o tempo de aposentadoria especial. Veja, portanto, que aquela empresa de construção civil que citamos atrás, que pagava 3% de RAT, risco ambiental do trabalho, alíquota destinada ao financiamento dos benefícios por incapacidade, vai pagar agora uma alíquota adicional de 6%, perfazendo, portanto, um total de 9%, 3 originais mais 6 de acréscimo, caso tenha no seu ambiente de trabalho o agente nocivo ruído ou poeira, por exemplo. Isto porque o agente nocivo ruído ou poeira permitem que o trabalhador se aposente aos 25 anos de serviço, de forma que essa construtora precisa custear este benefício especial com uma alíquota adicional de 12%, 9% ou 6%, conforme permissivo de aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos de serviço. Vamos agora às contribuições devidas pelas empresas para terceiros. Terceiros são entidades que não fazem parte da Previdência Social e nem tampouco da Seguridade como um todo. São terceiros, como por exemplo, o SESC, Serviço Social do Comércio, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Se formos para a área da indústria, o SESI e o SENAI. Numa área de transportes, SEST e SENAT. Temos Salário Educação, SESCOP das cooperativas, o SEBRAE, o INCRA e outras instituições que possuem legislação própria e não estão inseridas na Lei 8.212 de 1991. No entanto, em que pese não façam parte da Previdência Social e muito menos da Seguridade como um todo, cada legislação que criou cada uma dessas instituições determinou que suas contribuições fossem arrecadadas pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência. Desta forma, a Previdência Social arrecadava através desta autarquia e hoje através da Secretaria da Receita Previdenciária estas contribuições destinadas a terceiros e repassam esses valores à devida instituição beneficiária. As empresas, portanto, têm que pagar essas contribuições juntamente com as contribuições previdenciárias patronais, os 20% sobre a folha e as alíquotas de 1%, 2% ou 3% de risco ambiental que acabamos de ver. Soma-se, então, a contribuição previdenciária destinada à Seguridade, de 20% ou 22,5%, as contribuições destinadas ao financiamento de aposentadoria especial e benefícios de incapacidade, que variam de 1%, 2%, 3% e que podem chegar a 15% se adicionadas à alíquota especial. E vão somar também a contribuição de terceiros, que varia conforme a atividade econômica. Podemos dizer que, regra geral, todas as empresas contribuem com 5,8%, pois todas as indústrias, comércios e prestações de serviço pagam nesta mesma alíquota. Para a Previdência Social, essa tarefa de arrecadar e repassar a cada uma dessas instituições não custa muito, não dá muito trabalho, pois o fato gerador, a base de cálculo, prazo de vencimento e até mesmo a guia onde deve ser arrecadado este valor na instituição bancária é a mesma utilizada para a arrecadação das contribuições previdenciárias. Ou seja, a Previdência arrecada junto com as contribuições dela e em troca desta prestação de serviços, o sistema recebe 3,5% do bruto arrecadado. Esta é uma das fontes alternativas de custeio da Seguridade Social que vamos abordar novamente daqui a pouco. Agora vamos passar à contribuição devida pelas empresas quando remuneram algum contribuinte individual. Todas as empresas, não interessa o número de empregados ou o porte econômico,
ao remunerarem um contribuinte individual, seja este um autônomo ou o próprio empresário, devem verter aos cofres previdenciários uma contribuição na alíquota básica de 20%. Esta alíquota é invariável, não depende, insisto, do porte ou do número de empregados do estabelecimento. Somente as instituições financeiras e instituições congêneres, como factories, empresas que comercializam seguros, previdências complementares, etc., é que pagam uma alíquota um pouquinho maior, de 22,5%. Esta contribuição, seja de 20% ou 22,5%, incide sobre o total pago ao profissional autônomo ou ao empresário. Assim, por exemplo, se sua empresa contrata um advogado autônomo e ao final do processo remunera honorários na importância total de R$100 mil, irá entregar a este profissional os R$100 mil e à Previdência Social 20% ou 22,5%, conforme seja ou não instituição financeira. Essas contribuições que acabamos de ver, incidentes sobre o total da folha de pagamento de empregados e das remunerações devidas a contribuintes individuais, são devidas por todas as empresas, com exceção tão somente daquelas optantes pelo Simples, que arrecadam suas contribuições previdenciárias junto aos demais impostos federais na Guia DARF. Vejamos agora a contribuição devida por clubes de futebol profissional. As associações desportivas que mantêm clube de futebol profissional são empresas, conforme o artigo 15 da Lei 8.212 de 91. No entanto, a legislação trata de uma forma diferenciada estes clubes, determinando que, em vez de pagar aqueles 20% sobre o total da folha e aquelas alíquotas de 1%, 2% ou 3% destinadas ao risco ambiental do trabalho, então substituindo aqueles 20 mais 1, 2 ou 3, estes clubes que são empresas vão contribuir com uma alíquota alternativa de 5% e que incidem sobre o total da bilheteria dos jogos realizados em território nacional ou sobre qualquer forma de patrocínio, licenciamento de marcas e símbolos e valores recebidos pela transmissão dos jogos. Assim, em vez de contribuir com 20% e alíquota RAT, 1, 2 ou 3%, sobre o total do salário dos jogadores e demais trabalhadores que compõem o clube, ele vai contribuir com 5% de sua receita, seja da bilheteria ou de outros proventos. É por essa razão que às vezes vamos aos jogos de futebol e encontramos o estádio lotado, não cabe mais nenhuma pessoa sentada, e de repente no telão aparece ali número de pagantes e a gente observa um número que é metade da capacidade do estádio. Só que os clubes têm por hábito mentir o número de bilheteria para reduzir a contribuição previdenciária. A Previdência Social, inclusive, mantém fiscalização assídua nesse sentido e já chegou a enviar fiscais na hora do jogo, no momento após o encerramento da bilheteria, para verificar o real número de pagantes. Com isso, evita um pouquinho a sonegação, mas sabemos que não é possível fiscalizar todos. De qualquer forma, todos os clubes seriam obrigados a apurar o valor real de sua bilheteria e, sobre este valor, arrecadar o próprio clube que está patrocinando, promovendo o evento, arrecadar aos cofres previdenciários 5% do montante bruto, sem qualquer dedução de base de cálculo. Este recolhimento deve ser efetuado no segundo dia útil após a realização do jogo. E vamos lembrar que só vale o recolhimento quando o jogo for realizado em território nacional, ainda que com a participação de um time do exterior. Assim, o clube que está realizando o jogo deve preencher a guia e entregar os valores à rede bancária no segundo dia útil, repito, após a realização do espetáculo. Também constitui fato gerador da contribuição previdenciária o recebimento de valores de patrocínio, licenciamento de marcas e símbolos e transmissão de espetáculos. Só que neste caso, a responsabilidade em entregar o dinheiro aos cofres previdenciários via rede bancária não é do clube beneficiado ou da federação beneficiada, e sim da empresa que está
entregando os valores. Vejam que a contribuição é devida pela associação desportiva, só que não é ela quem preenche a guia e vai até o banco recolher. Quem faz isso é quem está dando o dinheiro para ela, seja de que forma for, de patrocínio, licenciamento de marca ou transmissão de jogos. Assim, a empresa concedente do valor desconta do clube favorecido a quantia de 5%, correspondente a 5% do bruto entregue, e repassa esses valores aos cofres previdenciários em nome da associação desportiva beneficiada. Veja que esta contribuição de 5%, seja incidente sobre a bilheteria ou essas outras formas de receita que acabamos de ver, substitui apenas e tão somente aqueles 20% mais o RAT de 1, 2 ou 3 incidentes sobre o total da folha dos empregados. As demais contribuições devidas pelas empresas, como por exemplo a contribuição para terceiros e a contribuição quando da remuneração de um contribuinte individual, são devidas pela associação desportiva que mantém clube de futebol nas mesmas alíquotas e regras das demais empresas brasileiras. Vamos ver agora o quanto e como pagam os produtores rurais. Existem 3 tipos de produtores rurais para a legislação previdenciária. Existe o produtor rural, pessoa jurídica, que é aquele que mantém CNPJ. Existe o produtor rural, pessoa física, e o segurado especial. O segurado especial também é uma pessoa física, mas voltada à produção da terra tão somente. Ele não ofere renda proveniente de um trabalho urbano, e sim apenas ali de sua produção rural ou exercício de liderança sindical rural. O segurado especial trabalha sozinho ou em regime de economia familiar. E lembramos também que ele não pode jamais remunerar um empregado que seja ou um autônomo que seja, sob pena de perder essa caracterização de segurado especial e passar a ser produtor rural, pessoa física. Essa diferença de enquadramento é bastante importante, porque o produtor rural, pessoa jurídica, por ser pessoa jurídica, possui uma capacidade contributiva maior e paga mais para o custeio da Previdência Social, enquanto que o produtor pessoa física, que mantém empregados, e o segurado especial, que trabalha sozinho, pagam uma alíquota um pouquinho menor. Da mesma forma que ocorre com os clubes de futebol, que acabamos de ver, também aqui o legislador optou por não arrecadar suas contribuições sobre o total da folha de pagamento, entendendo que ganharia mais se arrecadasse esses valores sobre o total da comercialização dos produtos rurais. Desta forma, o produtor rural não contribui para a Previdência Social e para a Seguridade como um todo sobre o total que paga para os seus empregados, e sim sobre e quando comercializa ou troca a sua produção. Vamos ver então que contribuição existe sobre a folha de pagamento. Sobre a folha, restou, portanto, a contribuição para terceiros, que não é contribuição destinada à Seguridade, mas sim destinada ao INCRA e ao salário educação. No entanto, a Previdência arrecada para esses órgãos esses valores e repassa a cada uma dessas instituições, ganhando por essa prestação de serviço 3,5% do bruto arrecadado. Tanto os produtores rurais, pessoa jurídica, quanto aqueles que são pessoa física, se tiverem empregados, sobre o total da folha de pagamento devem arrecadar, portanto, 2,7%, 2,5% destinados ao salário educação e 0,2% ao INCRA. Esses valores são repassados através da mesma guia em que se recolhe a Previdência Social, a GPS, Guia de Previdência Social, e no mesmo prazo em que se recolhe a contribuição previdenciária. Repetimos, no entanto, que a Previdência arrecada e repassa esses valores, ganhando apenas pela prestação dos serviços. Vamos ver então onde se situa a real contribuição previdenciária, que agora incide não sobre a folha, mas sim sobre a comercialização da produção. Todas as vezes que um produtor pessoa jurídica, pessoa física
ou até mesmo o segurado especial comercializarem ou trocarem algum produto rural, seja este produto principal ou subproduto, eles devem emitir uma nota fiscal. E sobre o bruto dessa nota fiscal irá incidir a contribuição destinada à seguridade e a alíquota destinada ao financiamento dos benefícios de incapacidade, o RAT, Risco Ambiental do Trabalho. De contribuição previdenciária, portanto, totaliza 2,6% a pessoa jurídica, 2,5% para a Seguridade Social e 0,1% de acidente do trabalho. Existe ainda um terceiro, chamado Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que cobrou suas contribuições também incidentes sobre a comercialização, e sua alíquota para os produtores pessoa jurídica é de 0,25%. Assim, o produtor rural pessoa jurídica contribui ao todo sobre a comercialização 2,85%. 2,5%, lembramos, Seguridade Social, 0,1% para o RAT, Risco Ambiental do Trabalho, e 0,25% para o terceiro denominado Senar. Já o produtor rural pessoa física e o segurado especial contribuem com uma alíquota um pouquinho menor. Para a Seguridade Social, contribuem com apenas 2%. De risco ambiental, os mesmos 0,1% do produtor pessoa jurídica. E para o terceiro denominado Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 0,2%, perfazendo, portanto, um total de 2,3%. Como já dissemos, essa contribuição, seja de 2,85% para a pessoa jurídica ou 2,3% para pessoas físicas e segurados especiais, incidem sobre o bruto da comercialização dos produtos rurais. E aqui repetimos que considera-se produto rural não só o seu produto principal, como também o subproduto. Por exemplo, se comercializamos toras de madeiras com destinação à fábrica de papel, por exemplo, o nosso produto principal é a tora de madeira. No entanto, ao serrar ali a árvore, você tem a serragem que cai no chão. Se o produtor rural comercializa também esta serragem, deve emitir uma nota e também, sob essa comercialização de subproduto, deve fazer suas contribuições. Vamos lembrar ainda que não há bitributação quando se trata de produto modificado. Se um produtor rural comercializa o leite in natura, recém-tirado da vaca, ele vai ter que emitir uma nota e fazer a contribuição para a Seguridade Social. O outro produtor que comprou esse leite, se pasteuriza o leite, acaba vendendo ao final o mesmo produto sem modificação em sua estrutura, ou seja, comprou leite e vai vender leite ainda que pasteurizado. Desta forma, não houve modificação no estado bruto do produto. E aí, nesta segunda comercialização, se poderá abater o valor já recolhido na primeira. No entanto, se este segundo produtor, que adquiriu aquele leite in natura, bater este leite transformando em manteiga, adicionar um corante para tornar com sabor morango ou chocolate, ou fazer requeijão cremoso, queijo ou qualquer produto derivado do leite, mas que altere a sua estrutura original, ele não poderá, ao comercializar este produto, abater o valor que já foi recolhido inicialmente, porque não se trata agora de bitributação. Por fim, devemos ressaltar que todas as vezes que um produtor rural, pessoa física, estiver vendendo produto animal com destinação para cobaia, recria ou reprodução, não haverá comercialização de produtos para fins previdenciários, sendo assim o valor isento dos 2,3%. Veja, no entanto, que só vale esta isenção para produtores rurais pessoa física e quando o produto animal comercializado o for para fins de cobaia, reprodução ou recria. Também vai valer a isenção quando se tratar de produto vegetal, mudas ou sementes com destinação a plantio ou reflorestamento. Vamos ver agora
a contribuição previdenciária devida por concursos de prognósticos. Concursos de prognósticos são todas as formas de loteria de símbolos e números e também prados de corridas. Veja que esses concursos de loteria de símbolos e números podem ser tanto mantidos pelo poder público, federal, estadual ou municipal, quanto por iniciativa privada. Temos como exemplo de loteria mantida pelo poder público federal a Mega Sena. Todas as vezes em que você joga na Mega Sena, parte do valor do bilhete está indo para o custeio da Seguridade Social. Funciona assim: se o concurso de prognóstico é mantido pelo poder público, tanto federal, estadual quanto municipal, toda a receita líquida é destinada ao custeio da Seguridade. Assim, eles pegam do valor bruto arrecadado, tiram o prêmio, tiram o valor da administração das lotéricas, tiram também percentuais destinados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, que é o FIES, e outros percentuais previstos na legislação, e o que sobra é tudo da Previdência Social, ou melhor, da Seguridade como um todo, saúde, assistência e previdência. No entanto, se estamos falando de um concurso de prognóstico mantido por particular, por iniciativa privada, claro e óbvio que não vai ser o total da receita líquida que vai para a Seguridade. Será 5% do bruto arrecadado, sem permissão de qualquer dedução na base de cálculo. Do montante bruto auferido, 5% o concurso de prognóstico tem que verter a título de contribuição previdenciária. Vamos agora com as demais fontes de receita da Seguridade Social. Além das contribuições sociais que acabamos de ver, a Seguridade recebe dinheiro de outras fontes que às vezes nem podemos imaginar. Recebe dinheiro de multas, juros, atualizações monetárias de valores não pagos em época própria. Recebem ainda valores decorrentes de prestação de serviços, como, por exemplo, aqueles 3,5% do bruto que ganha por arrecadar valores de terceiros. Recebe ainda valores provenientes de outras prestações de serviço e arrendamentos de bens. A Seguridade Social, mais especificamente aqui a Previdência, é riquíssima em bens arrecadados, adjudicados, quando do não pagamento por contribuintes, empresários, contribuintes individuais e até mesmo pessoas jurídicas. Ela pode então alugar ou arrendar esses imóveis e recebe valores por estes serviços, que constituem fonte da Seguridade Social. Além disso, recebe ainda 40% de todo o produto apreendido a título de contrabando no país. Em nossas fronteiras, quando a Receita Federal apreende algum produto que entrou de forma irregular, esse produto é vendido em leilão. E 40% desse valor é destinado à Seguridade Social. Por fim, citamos a previsão constante do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. O artigo 243, no caput, diz que todas as vezes em que for encontrada uma terra com cultura ilegal, essa terra será desapropriada e a terra destinada à reforma agrária. O parágrafo único, no entanto, prevê que qualquer bem de valor econômico que se encontrar nesta terra, onde foi encontrada a cultura ilegal, será vendido, leiloado, e 50% deste valor será destinado, então, ao custeio da Seguridade Social. Essas são algumas fontes de receita alternativas da Seguridade Social, dentre outras, que, além da contribuição social devida por trabalhadores e empregadores, custeiam o sistema de proteção. Vamos agora à nossa última parte da aula de hoje, que vai falar sobre decadência e prescrição. A Previdência Social possui um prazo de decadência para constituir os seus créditos, contados do primeiro dia útil do ano seguinte ao fato gerador, para descobrir quem deve para ela e constituir esse crédito num documento formal. Constituído o crédito, prevê a legislação um prazo de prescrição
para que ela cobre o crédito já constituído. Este direito, portanto, é da Seguridade Social, da Previdência em cobrar dos contribuintes os créditos devidos. Enquanto que o prazo da Previdência Social conta a partir do primeiro dia útil do ano seguinte ao fato gerador, o prazo dos contribuintes começa a contar do efetivo fato gerador e não do exercício seguinte. Para ampliar seus conhecimentos sobre este tema, eu indico a leitura do livro Resumo de Direito Previdenciário, de Kerli Bragança, auditor fiscal da Seguridade Social, inclusive. O livro foi publicado pela editora Ímpetos